transmitir este nosso webinar, o primeiríssimo da lusofonia, na nossa página do Facebook, do Moja, e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos. Seja bem-vindo a esta primeira encenação da lusofonia, onde todos os países vão estar presentes aqui, falantes da língua portuguesa, e hoje vamos estreitar as nossas ligações com Angola e Moçambique, e próximos webinars também vão existir nos próximos tempos. Obrigado, bem-vindo. Convido agora o David Arrington para fazer uma brevíssima apresentação, um historial do Moja, em breves palavras. Tenha a bondade, David. Ok, obrigado. Já sei. Ok, boa tarde a todos e todas. Primeiro quero pedir desculpas para meu portunhol. É uma mescla, mas espero que vão me entender. Meu nome é David Harrington. Conheço alguns de vocês, que estou a ver os nomes aqui no ecrã e com certeza conheço alguns nomes. Sou gerente em DVV International para o projeto projeto continental de África, que inclui a parte de Moja, o website do Moja. Gostaria de desejar boas-vindas a todos e todas e para este é o primeiro webinar da lusofonia de Moja. Importante também mencionar que a sustentabilidade da rede destas atividades depende de vocês, da sua participação. Se não havíamos a participação, depois não podemos sustentar as atividades. Nós que coordenamos a rede somos pouca gente. Então, dependemos de vocês, a sua participação e espero que hoje vai ser a primeira vez de muitas vezes. Espero que seja a primeira, como disse, de muitas atividades lusófonas da Moja, que este grupo vai crescer ao longo do tempo, incluindo pessoas de todos os países lusófonos africanos. Temos muitos dominação de inglês e francês e outras línguas aí. Vivi muitos anos em Moçambique e eu sei que português tem que lutar muito para a inclusão, muitas das vezes. Mas essa inclusão, nós temos que mostrar que temos interesse e estamos aqui e o grande número de pessoas que estão aqui hoje, estou a ver que isto é seguro. Há muita gente aqui que estão a participar. Então, sem mais demoras, gostaria de passar a palavra ao meu colega José Mukwapa, diretor da DVV Internacional em Moçambique, e que será nosso moderador hoje. Ele nos contará mais sobre o programa do webinar de hoje. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, David. Vamos começar com os nossos trabalhos dentro do webinar. Temos a apresentar aqui o colega Altino Gaeta Nunes, um fazedor de educação de adultos da Associação Angolana para a Educação de Adultos, um ativista social no campo de educação de adultos em Angola, precursor de metodologias participativas, a moda reflete angolana. Vamos aqui a brilhantar uma apresentação sobre o estado da situação da alfabetização e educação de adultos em Angola. Colega Altino, tenha bondade, o espaço é seu. Obrigado, José Mukwapa, David. Boa tarde
a todos e todas que estão nesta sala. Para mim é um prazer estar Não, mas Bruno, neste encontro, nesta iniciativa apoiada pela Nível Internacional. Dizer que eu sou Altino Nunes, da Associação Angolana para a Educação de Adultos, uma ONG angolana que tem trabalhado conforme o MOCOA para fazer referência nas questões de educação de jovens e adultos, incluindo a alfabetização. Portanto, somos uma organização, fizemos parte da rede angolana da Sociedade Civil Educação para Todos, e nesse encontro também estamos aqui nesta articulação conjunta. Portanto, sem mais demora, eu vou entrar naquilo que é a razão da minha apresentação. Portanto, dizer que, do ponto de vista metodológico, a minha apresentação vai cingir-se nos dados obtidos de diversas instituições de sociedade civil e também pública. Aqui estamos a falar concretamente do OPSA, que é o Observatório de Política Social de Angola, que tem feito um grande trabalho de advocacia nas questões sociais, sobretudo na questão da educação. Também um trabalho brilhante que tem feito a ADRA, na sua ADRA, Ação para Desenvolvimento Rural e Ambiente, em articulação com o UNICEF, nas questões específicas ligadas à educação à primeira infância. Pesquisas feitas pela rede e de outros pesquisadores independentes, Rede Petit Angola e outros pesquisadores independentes, que alguns deles estão aqui nesta sala, e que não podia de ser também a partir de documentos, relatórios, trabalhos feitos pelo Ministério da Educação, do Governo, provavelmente pelo Ministério da Educação. Portanto, em termos de objetivo, já foi aqui referenciado, portanto, não é? Mas para nós o fundamental é que este processo possa, na verdade, trazer uma articulação, engajar os atores da sociedade civil na lusofonia para possamos então criar o Monja Moçambique. Em termos de agenda desse meu roteiro, estamos na situação do país, olhando para a educação de jovens e adultos, principais desafios, financiamento, a substituição da educação de adultos e jovens, e aqui vou focar também um pouco mais olhando como é que é o orçamento geral do Estado angolano, olhando para a educação, e entramos um pouco naquilo que tem sido a alocação para a alfabetização. Portanto, a metodologia usada pelos diversos parceiros no âmbito da educação de jovens e adultos em Angola, parcerias de trabalho em rede, ideias para fortalecimento de sinergia na tutoria. Bem, olhando para a contextualização da educação de hoje em Angola, deixa-me enfatizar que a minha apresentação, até numa perspectiva de estar um pouco mais atualizada, estamos a considerar o contexto do período pós-guerra. Estamos a meter um pouco de parte do período de guerra e da independência, até para evitarmos um pouco aqueles argumentos que muitas vezes surgiam de que não se fez isso devido à guerra no país. Então, pensamos que, olhando para o contexto pós-guerra, nos facilita ter uma análise mais crítica desse contexto. Portanto, dizer que com a conquista da paz em 2002, facilitou a expansão das oportunidades educativas, promovendo um aumento significativo na escolarização. É claro que no contexto de guerra era muito difícil o governo implementar as suas políticas de educação, e nesse cenário pós-guerra facilitou essa expansão a nível de escola, a nível de salas, professores, para responder à questão do sistema de educação em Angola.
Após 2002, Angola viu um aumento do número de alunos passando, neste caso, de 2,5 milhões para 9,9 milhões até 2019. Todavia, mesmo olhando para este cenário, apesar destes avanços, ainda existem desafios muito grandes, sobretudo nas áreas rurais e regiões com maior índice de analfabetismo. Eh, Dizer que também que, olhando no período de 2000 para 2014, tanto Angola enfrentava a taxa de analfabetismo acima de 50%, que caíram para 34% em 2014. Que também chama a atenção, e estou a considerar os dados do censo, que chamamos foi o primeiro censo da pós-independência que Angola realizou em 2014. Portanto, esses dados que aqui constam a postar são dados deste censo realizado de 2000 a 2014, pelo Instituto Nacional de Estatística. Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa de analfabetismo é ainda menor e situava-se em cerca de 24%. Do ponto de vista da comparação entre adultos e jovens, a queda nas taxas de analfabetismo, embora haja uma queda nas taxas de analfabetismo, as melhorias que se esperavam haver neste setor não foram aquelas que se esperavam, visto que ainda há um grande desafio de adultos não alfabetizados. Portanto, me parece que alguém está a dizer que devo aumentar um pouco mais o volume. Eh, Só aqui uma questão técnica. Sim, sim. Eu recebi aqui uma mensagem que alguém parece que diz que o volume não está lá muito audível. Deixa-me só. Ok. Acho que sim. Aumentei mais o volume. Espero que agora possa ser audível para toda a mesa. Bem, Altino tem mais 10 minutos. Ok, ok, 10 minutos da sua apresentação. ok. Portanto, olhando para o financiamento, deixa-me partilhar com os colegas que, do ponto de vista do Orçamento Geral do Estado para a Educação, nós temos sempre defendido que o orçamento alocado para a educação ela é insuficiente. Mas eu ilustro aqui este quadro que vai mostrando de que 2019 até 2023, como é que foi a tendência de despesa a nível do OGS geral do Estado. Vamos ver que em 2019, aquilo que temos a despesa nominal e a despesa real, portanto, quando estou a falar de despesa nominal, estou a olhar são os valores que o Orçamento Geral do Estado alocou para a educação neste período, e as despesas reais são aquelas que foram cumprida, como foi o desempenho ao longo do ano. Vamos ver que em 2019 houve, na verdade, um equilíbrio, mas os anos subsequentes houve aqui uma certa disparidade. E isso responde um pouco àquela preocupação. Se ao mesmo tempo estamos a dizer que o orçamento geral da educação é pouco, a que se deve, então, como é que se compreende essa questão de que 2020 a 2023, por exemplo, não se cumpriu na íntegra a questão do cumprimento, quer dizer, do orçamento alocado à educação.
E quando falo que é pouco, trouxe também que este quadro para podermos fazer uma análise comparativa de como é que tem sido o desempenho em termos de número e, sobretudo, de compromisso de algumas metas nacionais, como a administração de Dakar. Portanto, se olharmos para esses países, África do Sul, Moçambique, Cabo Verde e Gana, portanto, eles têm esse desempenho em termos de números, olhando para 2022 e 2023. Portanto, os valores alocados à educação procuram, na verdade, ir de encontro às metas, sobretudo às metas de Dakar de 20%, enquanto que a Nigéria e a Angola estão muito distantes, quer do alcance dos 2 dígitos no EN, dos 20% recomendados pelas agências internacionais, e mesmo também a nível do produto interno bruto. E aqui só para vermos que tanto Nigéria como Angola, os países que até têm uma questão de petróleo, mas são aqueles que menos investem para a educação. Para Angola concreto, olhando para aquilo que é a educação de jovens e adultos, vamos olhar que as despesas de educação por categoria de ensino, olhando aqui de que as despesas ligadas à primeira infância e alfabetização neste setor da educação são aqueles que menos beneficiam. Se olharem para a questão da educação de jovens e adultos nesse setor, 2019, 2019, 2022, 2023 foi de 0%. E aqui, isso tudo pode nos mostrar como é que vai a situação da educação ligada aos adultos, se olharmos para este número. Perante este quadro, portanto, o governo, no seu programa de reabilitação da habilitação 2012-2017, fez uma avaliação deste programa a nível do governo e constatou alguns dados interessantes, não é? Portanto, que aqui, como, por exemplo, as existências no meio urbano e rural, fatores que contribuem para e esses fatores que contribuem para essa desistência têm a ver com, por exemplo, falta de recursos entre alunos e mudanças frequentes de professores, e também como ausência de outros fatores comuns. Deixa-me aqui dizer que só a nível de desempenho, os colegas depois podem olhar esse gráfico com mais quadro, aproveitamento, 2019, portanto, temos aqui esses resultados que vocês podem ver. Aqui o gráfico a seguir está a ilustrar que de 2012 a 2013, do ponto de vista do aproveitamento, houve um aumento significativo do aproveitamento, mas mesmo foi decaindo de 2014 para os dias de hoje. Portanto, esta avaliação que o governo fez trouxe também alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, e mesmo também no âmbito da alfabetização, mas deixa-me dizer que os pontos fracos e os pontos fortes, hoje, mesmo com a implementação do programa do programa 2019-2022, que é o programa de reabilitação da alfabetização, está distante para ultrapassar essas dificuldades. E uma delas que eu preciso enfatizar, que são pontos fracos da alfabetização, tem a ver com atraso no subsídio para os professores, hoje quase já não existe, como também as salas para responderem os níveis subsequentes do ensino de adultos. Portanto, a apresentação que fiz anteriormente foi da avaliação feita do plano de revitalização de recuperação da data escolar 2012-2017, e hoje o sistema de educação em Angola ela está sendo implementado olhando para o plano de intensificação da alfabetização de educação de jovens e adultos, EJA Angola 2019-2022, cujos os objetivos-chave são esses 3 que aqui estão apresentados. Tanto, deixa-me dizer que o primeiro ele tem a ver com atingir uma taxa de alfabetização de jovens e adultos de 82,8% até 2022, e baixar os índices de alfabetismo para 17,2%. Portanto, do ponto de vista, um outro objetivo tem a ver com generalizar o ensino secundário de adultos a todo o território nacional e, consequentemente, a redução do atraso escolar até de 42% para de 28,8% em 2022. Portanto, em linhas gerais, olhando para este cenário, temos as seguintes constatações. Portanto, primeiro, dentre os fatores de produção social do analfabetismo, ela tem provocado graves consequências do ensino primário
e na questão, olha, devem ser considerados o ensino primário, o acesso, como também a sua retenção. Podemos aqui depreender que é urgente sanear e estabilizar o ensino primário para não afetar na prática ou não pressionar o subsistema de ensino secundário. Portanto, no final, há aqui um gráfico que especifica as políticas de EJA em Angola, para quem quiser poder consultar. Em linhas gerais, então, muito obrigado, Gasakidila, Tapandula, e espero que a apresentação possa trazer curiosidades e qualquer questões, tanto eu e meus colegas que estão aqui no nome da rede, podemos procurar forma de ajudá-los na pressão. Obrigado mais uma vez. Devolvo a palavra. Topandula, Altino. Muito obrigado, caro colega Altino, por nos trazer esta fotografia de Angola, nosso país irmão. Nós teremos um momento de plenária, onde poderemos discutir as duas apresentações de Angola e Moçambique. Como dissemos inicialmente, para os que entraram mais tarde, nós estamos aqui no Ebneia, o primeiríssimo da lusofonia, onde vamos ter aqui a fotografia da educação de adultos em Angola e Moçambique, no âmbito do Monja. O Monja, depois vamos ter uma apresentação no final, também o que é isso de Monja. A ideia é, de facto, advocarmos para que os países falantes da língua portuguesa também estejam inseridos nesta plataforma de aprendizagem e educação de adultos. E esta advocacia não vai ser apenas literal, teremos que contribuir com artigos sobre o que acontece em cada um dos nossos países falantes da língua portuguesa. Neste preciso momento, convido quem tiver uma pergunta pontual, mas pontualíssima mesmo, de esclarecimento a Angola, senão podemos tomar notas e depois vamos fazer as perguntas em momento oportuno na plenária. Tenha bondade. Faz favor, Abraão Borges. Muito obrigado, Dr. José Copa, por essa oportunidade. Dizer que, de facto, nós fomos um pouco tarde para apresentar o nosso trabalho em relação a esse, mas estamos por dentro e queremos fazer parte mesmo dessa luta. Dizer o seguinte, apenas para perguntar ao Sr. Ministro Altino Gaeta Nunes, Sr. Ministro da Educação de Angola, porque nos desse um pouco mais sobre a questão de... Acho que não sei se eu é quem entrei tarde, okay? Mas não percebi qual é realmente a verdadeira percentagem do bolo do orçamento do Estado para a educação, especialmente para esta questão da pequena infância e da educação de adultos. É só essa pergunta, porque sabemos o tempo e nós estamos aqui para aprender e estamos aqui para aprender juntos. Obrigado desde já, muito obrigado, doutor, e estamos juntos. Obrigado, Abraão. Altino? Permita-me, só que eu não apresentei-me, sou Abraão Borges da Rede de Cabo Verde, da Rede da Campanha de Educação para Cabo Verde, sou coordenador nacional. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Cabo Verde. Altino, podemos responder esta questão de Cabo Verde, assim, com brevidade, depois teremos outro momento na plenária. Ok, obrigado, Abraão. Uma saudação especial ao meu amigo Abraão. Portanto, indiretamente respondendo à sua pergunta, eu começo por dizer que, Abraão, se olhar na apresentação que eu fiz, que espelhava um pouco o desempenho do Orçamento Geral do Estado de 2019 e 2023, ela mostrava nos indicadores de que o Orçamento Geral para a Educação, nesse período, anualmente, ele não atinge 2 dígitos. Portanto, ronda, por exemplo, deixa-me dizer que para o Orçamento Geral do Estado para 2025, o Orçamento Geral do Estado está para 7,9%. E neste quadro que eu fiz a referência, eu dizia que no ano de 2023, o orçamento para a primeira infância, juntando com o orçamento de uma outra área, penso eu, é o subsistema de educação visual, o somatório bate a 3%. Portanto, e em 2023 foi o período em que, de 2019 a 2023,
2023 foi o ano em que Angola investiu pelo menos 3% nessa rubrica para a primeira infância. Nos outros subsetores, é quase 0,0% ou mesmo 0,1%. Portanto, tanto por isso nós dizemos que o setor da primeira infância e o setor da alfabetização são aqueles subsetores que dentro do OGE, no historial do Orçamento do Estado para Angola, tem sofrido, tem sido mais penalizado. Tá, Abraão? Espero que que eu tenha satisfeito a sua preocupação. Muito obrigado. Obrigado, Altino. Não sei se temos mais um colega que queira fazer uma pergunta pontual de esclarecimento. Ou podemos levantar a mão, querendo. Se não, podemos continuar com o nosso programa. Não vejo nenhuma mão aqui, nenhum pedido de esclarecimento. Obrigado mais uma vez. Mukwapa, desculpa, é só um submenor, só para dizer que o orçamento do OGE para 2023 foi aproximadamente 7% e deste 0,3% é que foi dirigido para a primeira infância. Muito obrigado por este detalhe. Obrigadíssimo mais uma vez, Angola, por esta apresentação. Obrigado também a Abraão Borges, de Cabo Verde, por pedido de esclarecimento. Dando seguimento ao nosso programa, passo a apresentar aqui a excelentíssima aqui, senhora Isabel da Silva, que é a secretária executiva do Movimento de Educação para Todos, uma ativista social no campo de educação, está advocando aqui cada vez mais a educação não só de jovens e adultos, como também a educação básica, e é um interlocutor válido da sociedade civil em Moçambique, de todos os fazedores de educação, junto do Ministério da Educação e Cultura. Vamos ter aqui a fotografia de Moçambique nos últimos anos, no que tange à educação de adultos e jovens. Isabel da Silva, tenha bondade. O espaço é seu. Muito obrigada, diretor Mukwapa. Espero que estejam a ouvir-me com perfeição e conforme diziam, desculpa porque estou com gripe, com essas temperaturas aqui em Moçambique, então acabamos ficando com esta situação um pouco incomodados. Mas meu nome é Isabel Francisco da Silva, conforme dizia o diretor Mukwapa, e sou a coordenadora executiva do MEPT, que é o Movimento de Educação para Todos. Fico feliz em ver colegas aqui neste encontro e acho que é uma grande oportunidade para podermos explorar e podermos contribuir em prol da alfabetização e educação de jovens e adultos. Bem, a apresentação de Moçambique não será feita só por mim, será feita também pela colega Priscila, que é de uma organização que é membro do MEPT e que trabalha especificamente nesta área de educação e alfabetização de jovens e adultos. Teremos 2 momentos, se não 3. A primeira parte em que será feita pela colega Priscila, onde vai apresentar um pouco mais sobre o contexto da situação da educação nesta área de jovens e adultos. Vamos ter um momento onde vamos também falar sobre o financiamento, conforme o colega Altino que nos antecedeu. E também vamos falar em relação àquilo que nós esperamos que seja esta colaboração com a lusofonia, porque no fim último é criarmos estratégias sobre como é que nós poderemos avançar como países que fazem parte da lusofonia. Então, teremos este momento de interação em que vamos trazer a nossa experiência como Moçambique e decidimos trazer uma organização que faz essa implementação ao nível da base. E como só temos 20 minutos, eu vou chamar a colega Priscila, que vai apresentar a primeira parte e depois eu poderia apresentar o segundo momento. Muito obrigada. Priscila, passo a palavra para si. Muito obrigada, Isabel, e melhoras. Boa tarde a todos, colegas da área de educação. O meu nome é Priscila Citolo, como a Isabel já tinha adiantado. Eu sou a diretora executiva da Associação Tenderness and Love, ou Amor e Ternura. Nós trabalhamos com direitos humanos, educação e desenvolvimento comunitário. Ou seja, todas as atividades que nós fazemos pretendem desenvolver a comunidade através da educação. Somos membros do MEPT há sensivelmente 2 anos e tem sido uma grande rede
tanto para contribuir, mas também para aprender e trocar aqui algumas sinergias. Falando do contexto atual da alfabetização em Moçambique, nos últimos anos, Moçambique continua a enfrentar alguns desafios na área da alfabetização de jovens e adultos. Não só porque as suas taxas ainda são altas, como nós vemos aqui neste slide, mas também por causa da qualidade deste mesmo ensino. Como o colega que nos antecedeu referiu, não é apenas a educação dos jovens e adultos que tem desafios, mas desde a primeira infância até o ensino primário e secundário, e depois acaba também por abranger a educação dos jovens e adultos. Após a independência, as taxas de analfabetismo em Moçambique eram bastante altas, rondavam em cerca de 90%. De lá para cá, muito trabalho já foi feito, tanto a nível formal do governo, como através da sociedade civil e dos vários programas de alfabetização que temos. Os censos do último ano que foi realizado, que foi em 2017, indicam que a taxa de analfabetismo ronda em 39%. Isto é quase metade da população, dos quais 27% são homens e 49% são mulheres. E isto nós temos constatado bastante em campo. Se vocês forem ver, esta foto faz parte de um dos nossos programas de alfabetização. Nós temos mais alunas do gênero feminino do que alunos do gênero masculino. A maior proporção do analfabetismo é predominante na zona rural do que nas zonas urbanas. Isso deve-se muitas das vezes por fatores ligados ao acesso às próprias escolas. Na cidade temos tendência a ter mais escolas onde as pessoas podem inscrever-se, e na zona rural há mais desafios de deslocação, a questão de aulas à noite, entre outros fatores que acabam por tornar a taxa de analfabetismo nas zonas rurais mais altas. O governo de Moçambique tem implementado o Plano de Ação para a Aceleração da Alfabetização de Jovens e Adultos em Moçambique, que é o PAJAM, que visa acelerar a alfabetização para que mais jovens e mais adultos possam ter acesso à educação. Mas não basta ensinar apenas a educação formal, o ABC, português, matemática, química. Quando estamos a alfabetizar adultos, também é muito importante trazer habilidades de vida. Estas habilidades passam por questões como empreendedorismo, boa cidadania, habilidades digitais, inteligência emocional, entre outros aspectos que realmente vão dar recursos para que aquele adulto continue uma vida bastante funcional. Temos aqui a perspectiva daquilo que é esperado para 2029, um pouquinho antes do Plano Global de 2030, que é a redução das taxas atuais de analfabetismo para 29% em 2029, desculpa. Esperamos nós que todos os trabalhos que estão a ser feitos a vários níveis realmente nos façam alcançar esta desejada taxa. Os principais desafios nesta área em Moçambique são relacionados ao orçamento para a área da alfabetização de jovens e adultos. Não temos orçamento suficiente. A Isabel vai poder falar um pouco melhor deste tópico. É importante a potencialização do trabalho das organizações de base comunitária para maior engajamento e participação neste subsetor. Há várias frentes de educação que precisam do trabalho das OCS, o que faz com que muitas das vezes esta área possa não ser dada a devida atenção para poder ter os resultados desejados. É importante a divulgação da importância da alfabetização entre os jovens e os adultos, para que eles entendam o porquê que eles têm que voltar a apostar pela educação. Muitas das vezes aqui em Moçambique, a pessoa vai preferir fazer um negócio mais rápido, que vai lhe trazer um retorno
do que estar na escola onde a pessoa não percebe bem o seu retorno. Então, é importante advocar para estes grupos a importância deles voltarem a fazer parte de um sistema de educação, no caso da alfabetização. Temos também como desafios crenças sociais e de géneros relacionadas à educação. Temos a questão de harmonizar o material para a formação em centros de alfabetização e a transição para o ensino formal. Muitas das vezes, principalmente as OCS, elas vão ter o seu próprio material e vão alfabetizar os adultos com a sua metodologia. Mas se nós tivermos uma metodologia uniforme, vamos garantir que temos melhores resultados e também vamos garantir que estes mesmos adultos possam passar para o ensino formal. No nosso caso, nós damos 4 anos para a comunidade e depois temos um acordo com as direções de educação, onde estes grupos podem fazer um exame formal e depois eles passam para o ensino formal daquela localidade. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Bem, relativamente ao financiamento, perdão, deixa-me voltar. Dizia, em relação ao financiamento ou orçamento que é disponibilizado para esta área, gostaríamos de destacar primeiro, conforme foi dita também na primeira apresentação, que Moçambique também não está à margem daquilo que são os compromissos regionais e compromissos globais. Falo, por exemplo, dos compromissos de Dakar e também em relação à Agenda 2030, que estabelecem, sobretudo, os compromissos de Dakar, que estabelecem um princípio em relação ao orçamento que os países devem atingir para o setor da educação, que é de 20%. E nós, como Moçambique, não estamos à margem disso. E também foi referenciada na primeira apresentação que nós conseguimos cumprir com aquilo que é o estabelecido e que foi estabelecido neste encontro de Dakar e, de forma particular, nesses compromissos. E nós, como Moçambique, temos cerca de 26% que é alocado para o setor da educação. E esse orçamento também, de certa forma, está aí incluído a questão do orçamento que é alocado para a componente específica de alfabetização e educação de jovens e adultos. Destes 26% que é alocado para o setor da educação, nós temos apenas 1,5% que é destinado ao subsistema de educação de jovens e adultos. E cerca desse valor, ou dentro desse 1,5%, temos 30% do valor que vai para o pagamento dos subsídios de alfabetizadores. E nós, quando falamos do pagamento do subsídio de alfabetizadores, é um valor praticamente mínimo, que não serve para nada, não saberia dizer aqui em dólares, mas em metical estamos a falar por aí de 600 meticais, que é pago para os alfabetizadores, e muitas das vezes também esse valor praticamente não chega a tempo. Nós temos situações ou relatos de dívidas que o setor tem relativamente ao pagamento dos alfabetizadores. Em relação às fontes de 10 financiamento, minutos. Temos mais 10 Alô? minutos. 10 Ok. minutos. Sim, sim. Em relação às fontes de recursos, nós temos o FASE. FASE é um fundo de apoio ao setor da educação que é apoiado pelos parceiros de cooperação, e também temos o Orçamento Geral do Estado, mas a maior parte do orçamento vem mesmo dos parceiros que apoiam os diferentes subsetores, e o subsetor da alfabetização e educação de jovens e adultos também é um desses subsetores que é apoiado por este fundo. Em relação às metodologias que a sociedade civil usa para alcançar aquilo que são as metas do desenvolvimento sustentável, nós, por exemplo, como MEPT, temos realizado planificações conjuntas com os membros, onde identificamos ações de advocacia. E a questão da alfabetização de jovens e adultos também está enquadrado neste processo de planificação que nós fazemos, que em conjunto definimos que ações específicas nós, como rede, temos que fazer para poder advocar para maior aceitação, maior presença desse subsistema de ensino. Temos também a Semana de Ação Global de Educação para Todos, que é um movimento que acontece praticamente
presente ao nível mundial, em que diferentes temas da advocacia são debatidos e nós, como MEPT, também, dependendo do que está sendo tratado ou como lema, pensamos sempre ou enfatizamos também a necessidade de poder se melhorar a componente da alfabetização e educação de jovens e adultos. E temos também, obviamente, alguns eventos específicos que não poderiam ficar de fora, e o Dia da Alfabetização é um dos momentos em que nós aproveitamos para fazer barulho, entre aspas, sobre a importância desse subsistema de ensino, onde são realizadas algumas campanhas, algumas ações ao nível nacional, ao nível dos distritos, ao nível central, sobre a importância, sobre a necessidade de nós darmos maior atenção a este subsistema. Temos também alguns grupos de trabalho, e o grupo de trabalho da alfabetização de jovens e adultos também faz parte desta grande ação de advocacia que o MEPT faz, em que temos os nossos membros da rede a participarem ao nível do Ministério da Educação sobre o tema específico, ou sobre o grupo específico que trata questões ligadas à alfabetização e educação de jovens e adultos. A DVV, por exemplo, é uma das grandes organizações que muito tem contribuído neste grupo de trabalho de forma específica. E temos também alguns encontros, alguns seminários, algumas ações de forma paralela que nós realizamos, e tem também a questão da visibilidade que nós damos às organizações que atuam nesta área ao nível de Moçambique. A Tenders in Love, por exemplo, a organização que é coordenada pela Priscila, é uma das organizações também que faz parte da rede que nós também trazemos a visibilidade. Em relação a parcerias de trabalho em rede, o que nós achamos que temos que fazer como lusofonia, ou como países que fazem parte da lusofonia, primeiro achamos que temos que mapear o que as organizações que atuam nesta área, porque às vezes temos várias ações, mas de forma isolada. Então, até que ponto nós, como países, sabemos ou conhecemos as organizações ao nível nacional que têm atuado nesta área específica? Então, é necessário nós fazermos este mapeamento para que o trabalho em rede e as parcerias possam ser mais visíveis. A Priscila aqui referenciou sobre a necessidade de podermos capacitar as organizações. É importante, sim, e vou aqui reforçar, não só as organizações da sociedade civil de forma geral, mas também, e sobretudo, aquelas organizações comunitárias de base, porque são essas organizações que lidam, na sua maioria, com as comunidades, são essas organizações que lidam, na sua maioria, com as pessoas que realmente necessitam de uma alfabetização. E também achamos que é importante realizarmos algumas campanhas de mídia, né, envolvendo diferentes organizações, em que nessas campanhas de mídia, envolvendo rádio, televisões, vamos poder destacar sobre a importância da alfabetização e educação de jovens e adultos. Temos mais dois elementos que achamos que são cruciais para fortalecer as parcerias, que temos que buscar aliados que possam nos facilitar no processo de advocacia. Se há uma organização que é especialista, que tem maior domínio, que atua não só no contexto nacional, mas tem outras ligações ao nível internacional, essa organização tem de ser trazida para poder passar aquilo que é a sua experiência e também poder apoiar no processo de advocacia para a melhoria do financiamento desse subsistema. E achamos, de aproveitar nessa oportunidade que os colegas do Mojas, da DVV, estão aqui, que é importante ampliar o programa Moja. Infelizmente, dos países da lusofonia, apenas Moçambique é que faz parte. Então, achamos nós que é importante poder estabelecer ou poder passar esta iniciativa também para os outros países que fazem parte da lusofonia, porque é um evento, é uma iniciativa muito boa que não pode ficar de fora. Relativamente às ideias para fortalecimento e sinergias a nível da lusofonia, nós achamos que podemos definir ou buscar financiamento de forma conjunta. Existem muitos países ou muitas organizações que fazem propostas de países entre países. Por que não pensarmos numa proposta que vai veicular Moçambique, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, e temos as organizações aqui que possam liderar este processo? Então, temos que ampliar mais o nosso horizonte e pensarmos também nesta forma de busca de financiamento, que em algum momento acaba também sendo um pouco mais fácil. Em relação ao mapeamento, já falamos, falei no slide anterior, mas aqui falamos, por exemplo, do mapeamento
desenvolvimento de temas específicos para os webinários a serem realizados. Este é o primeiro, é o pontapé de saída muito bom, mas temos que pensar também no futuro e quem sabe de forma trimestral passarmos a ter um tema específico em que podemos trazer para debate e escolher e convidarmos mais outras organizações que atuam nessa área e também o governo para poder fazer parte deste momento de advocacia e debate. E também temos que criar sinergias multissetoriais ao nível das redes regionais. Nós, por exemplo, temos a ANCEFA, que é a Rede Africana de Educação, temos a Campanha Global de Educação, então a própria DVV pode tentar também fazer uma ligação com essas redes regionais e globais que atuam na área de educação, no sentido de pôr a fundo a questão do debate ou a questão da advocacia sobre o tema ligado ao subsistema de educação e alfabetização de jovens e adultos. Eu agora vou passar para a 3 Priscila, minutos. temos pouco 3 tempo, minutos. sim, mas ela vai apresentar de forma rápida aqui depoimentos vivenciados no âmbito do trabalho que tem sido realizado. Acredito que nesse tempo conseguimos fechar. Obrigada, Priscila. Passo para si. Muito obrigada. Mais do que palavras, nós trouxemos aqui o depoimento das beneficiárias da alfabetização, o quanto a alfabetização pode ser um catalisador e um transformador de vidas. Temos a Manusha, que é uma jovem com 3 filhos, que ela põe os filhos como o centro da inspiração dela para que ela continue a estudar e possa ter um futuro melhor. E temos aqui a vovó Lina, que diz que a mulher que ela era antes de iniciar a escola não é a mesma mulher que ela é hoje. E ela deu esse depoimento com 72 anos, quando começou a alfabetização conosco. Como eu sei que ainda nos falta 1 minuto, gostaria de partilhar um vídeo de 1 único minuto que temos aqui. Não sei se é possível. Sim, sim, tenha bondade em 1 minuto. Obrigado. Ok. Um minuto só. Entretanto, Desculpa, José. Alô, Deixa- Priscila? Alô? Priscila? Não sei se caiu, Priscila. Pode ter havido. Bom, nós vamos colocar o vídeo. Eu vou dizer a ela para colocar o vídeo aqui no chat. alô? Acho que fica. Sim. Consegues Sim. projetar, Melhor. Priscila? Ou podemos colocar o link aqui no chat? Yeah. Ok. Melhor pôr no chat, porque consciente do tempo que temos hoje e toda a Sim. gente pode ver com Ok, tempo. estava aqui. É Sim. possível ver? Podemos colocar no chat e depois nós vamos ver. E Ok. quem sabe pode ser o primeiro exercício para lançarmos no Moja o vídeo, dependendo Sim, de como a equipa do Moja vai avaliar. Obrigado. com certeza. Muito obrigada. Ok. E só para terminar, desculpem. Estamos mesmo a terminar, não poderíamos deixar esta oportunidade. O meu slide congelou aqui, mas queríamos apresentar as nossas redes sociais que poderão entrar em contato e poderão obter mais informações em relação ao nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção, estamos disponíveis para esclarecimentos e para podermos conversar em torno do assunto. Muito obrigada. Pronto, muito obrigado, Mete, obrigado, Isabel, obrigado, Priscila Stolle, por esta apresentação. Temos aqui uma imagem de Moçambique, no que diz respeito à educação de adultos e jovens. Não sei se temos alguma questão pontual, mas pontualíssima mesmo, porque teremos momentos de plenária para colocarmos aqui a Moçambique. Tenha bondade. Se levantar a mão e colocar pontualmente a questão, se faz favor.
sei se, não sei se estou... Tenha bondade, colega Nito Matusse, presidente da Associação Sim, sim, Moçambicana de Desenvolvimento Comunitário. Tenha a bondade. MODEC. Amodec, sim, sim. Sim, sim. A minha questão, se calhar, pode ser paralela para a Angola e assim como para Moçambique, né, sobre a questão dos orçamentos. Aqui nos dois países, o que eu pude perceber Desculpa, é que colega. coloca... Colega Sim, Nito, sim. se é uma Sim, questão, sim. podemos deixar para a fase plenária, se quer fazer para os dois países. Vamos ter um momento para perguntas a plenário. Pode ser. Sim, sim, obrigado. Vai ser mesmo Tá para bom, a obrigado. plenário. Quer fazer Obrigado. para os dois países, a fase plenária. Vamos ter daqui a pouco. Pode guardar a sua pergunta. Obrigado. Obrigado. Florescêncio, Bom, muito obrigado. Só queria pedir para as apresentadoras clarificarem um pouco sobre a questão do subsídio. Falavam dos 600 meticais. Me parece ser atualizado essa informação, mas gostaríamos de ouvir das apresentadoras. Obrigado. muito obrigado. Florescêncio, Valério. Sim, talvez, obrigado pela apresentação. Não sei, talvez eu não fiquei atento na apresentação, não se abordou também, por exemplo, a inclusão, por exemplo, dos cursos noturnos no subsistema de alfabetização e educação de adultos na apresentação, e como é que isso também mudou, ou seja, qual é o valor acrescentado que isso trouxe na abordagem da questão da alfabetização e educação de adultos, sobretudo para jovens em Moçambique. Obrigado. Muito obrigado, colega Valério. Isabel, podemos reagir a essas duas questões para passarmos ao ponto seguinte. Isabel e Priscila. Sim, Priscila. Isabel, não sei se gostarias que eu ajudasse a responder. Sim, podes. Obrigada. Em relação ao subsídio, houve uma atualização há um ano, agora o subsídio está em 1.500, mas este valor nunca foi pago. O valor oficial ainda é 600 meticais, que é entre 9 a 10 dólares, e com muitas dificuldades de pagamento. Em relação ao curso noturno, o governo, em algumas escolas, dá as aulas de segunda a quinta-feira, pela informação que nós temos no distrito onde trabalhamos, que é de Catembe, mas também com alguns desafios, primeiro por causa do pagamento dos alfabetizadores e segundo por causa da questão da segurança, porque algumas escolas não têm eletricidade e as ruas também, mas tem sim este programa noturno. Obrigada. Obrigada. Só para reforçar o ponto sobre os 1.500 e 600 meticais, na verdade, foi como a Priscila esteve a dizer, o que está sendo pago e com muitas dificuldades realmente são os 600 meticais. E nós, como MEPT, no âmbito do nosso trabalho da advocacia, já apresentamos posicionamentos junto ao Ministério sobre a necessidade de se melhorar o pagamento, porque mesmo os 1.500 nós achamos que é insuficiente. Então, isso também faz parte da advocacia que o MEPT tem feito, e na apresentação dos nossos posicionamentos incluímos também essa questão de se rever o valor que é pago aos alfabetizadores. Obrigada. Muitíssimo obrigado, MEPT. Penso que vamos ter aqui uma fase plenária, onde os fazedores de educação de adultos e jovens no terreno poderão atualizar se são 600, 1.500, 650 e como é que são essas dificuldades, dentre outras questões que possamos aqui aflorar, para uma aprendizagem mútua, e seguidamente teremos que reportar essas histórias de sucesso, incluindo o vídeo do MEPT, que quis aqui partilhar, para juntos, como falantes de língua portuguesa, lançarmos no Umoja. Obrigado pelas duas apresentações. Estamos agora no espaço de plenária. Podemos iniciar com o colega Nito Matusse, que já havia levantado uma questão para os dois países. Tenha bondade, este é o momento. O que pode perceber é que os dois países têm exiguidade de fundos para a implementação dos programas de alfabetização. Agora, e falando sobre o subsídio,
dos professores de alfabetização, ou seja, dos alfabetizadores. Eu quero saber quais são as estratégias que são traçadas para que o subsídio chegue mais cedo ao próprio alfabetizador. Digo isso porque geralmente os que proporcionam para as desistências nas turmas de alfabetização são, em alguma parte, os próprios alfabetizadores. Por tanto tempo ficarem sem o magro subsídio, chegam a desistir, influenciando automaticamente a desistência dos alfabetizantes. Digo isso porque eu percebi da intervenção de Angola que tem também havido atraso de pagamento. E aqui em Moçambique tenho vivenciado. Agora, em particular para o MEP, no âmbito da advocacia junto ao Ministério, quais são as ações que são traçadas para que esse subsídio seja um pouco mais cedo, chegue mais cedo ao alfabetizador? Esta é a questão que queria colocar junto à plenária. Muito obrigado. Obrigado, colega Nito. Podemos levantar todas as questões, depois os colegas vão reagir às questões levantadas. Temos aqui a pergunta do colega Nito para os dois países. O Valério, por favor. Sim, acho que esta é uma oportunidade com esta plataforma, porque essa questão de orçamentos, a priorização da questão da alfabetização e educação de adultos é uma questão que já vem sendo discutida desde Confintea 5, SEG e por aí em diante, e com diversas abordagens, mesmo dentro da União Africana ou mesmo da África Austral. Então, eu acho que com esta plataforma, se calhar, no futuro poderá surgir uma ferramenta de como fazer advocacia junto, por exemplo, da África Austral, uma primeira fase, por exemplo, para fazer face a essa questão, para que os governos dos países assumam com muita responsabilidade e prioridade a questão de alfabetização e educação de adultos, não como parte de um trabalho de ação social, não é? Porque, por exemplo, em Moçambique, só para talvez me apresentar, eu sou Valério Hussein, sou moçambicano, em Cabo Delgado, sou fundador ou cofundador da Rede de Advocacia para a Educação de Jovens e Adultos. Nós trabalhamos muito com a Direção Provincial de Educação em Cabo Delgado e somos membros do Clausa de Educação. Então, as discussões sobre essa questão de subsídios, os próprios a disponibilização de material para a alfabetização e educação de adultos, material de aprendizagem, material de ensino, a qualidade de formação dos próprios alfabetizadores, oportunidade de reciclagem dos próprios alfabetizadores, são um conjunto de condições que ainda precisam de ser melhoradas, né? Incluindo agora quando ouvi a apresentação de Angola. Agora, outra questão é, por exemplo, por causa deste ambiente um pouco de vulnerabilidade da alfabetização e educação de adultos, nós em Cabo Delgado agora estamos a organizar, em coordenação com a direção provincial, por exemplo, discussões cíclicas sobre a questão do terrorismo e alfabetização em Cabo Delgado. Nos últimos 5 anos, Cabo Delgado está a sofrer essa questão de terrorismo e todas as ações viraram para emergência para a educação formal e por aí em diante. Então, não sei qual foi a experiência, Angola falou um pouco sobre isso, sobre a alfabetização desde o fim da guerra civil até agora. Qual foi a experiência exatamente neste processo, em termos de inclusão entre atividade de emergência e atividade de desenvolvimento, por exemplo, na área de alfabetização e educação de adultos. O que estamos a ver, por exemplo, em Cabo Delgado, o tecido, vamos dizer assim, de educação está muito mal influenciado pelo conflito. Só, por exemplo, este ano, cerca de 80 escolas ao nível da província não foram abertas, né? Não estão a funcionar. E não se fala muito sobre quantos centros de alfabetização não estão a funcionar. Então, sempre há mais documentação, há mais dados a ser recolhidos sobre a educação formal e pouco sobre a questão de alfabetização e educação de adultos. E existe pouca disponibilidade, por exemplo, de organizações que apoiam o setor de alfabetização. Nós quase somos os únicos que colaboramos com a alfabetização e educação de adultos de forma mais aberta, desde a capacitação dos técnicos distritais e por aí em diante. E sempre que temos fundo. E outra questão é mesmo a disponibilidade de fundos ou parceiros virados exatamente à questão de aprendizagem, da alfabetização e educação de adultos, assim como a aprendizagem ao longo da vida. Isso também dificulta essa articulação
da questão da atividade de alfabetização e educação de adultos. Era só isso. Obrigado. Ok, muito obrigado, colega Valério, por estes comentários aliado a questões para ambos os países, com enfoque para Moçambique. É interessante aqui a colocação que deixa estar aqui sobre a insurgência e a guerra civil. Ok. Acho que Angola não teve insurgência, teve a guerra civil, a semelhança da nossa guerra civil do passado. Obrigado por esta colocação. Não sei se o colega Tumbo está a levantar a mão pela segunda vez ou ainda continua aquela mão da Sim, primeira sim. linha. É pela segunda Sim? vez, não sei se posso. Sim, Posso. faz favor. Bom, queria trazer ou ouvir um pouco da experiência angolana na componente de formação, tomando em conta que a nossa realidade cá em Moçambique, temos alguma fragilidade em termos da componente de formação, temos professores que estão a atuar na componente de educação de adultos com um déficit andragógico. Tem sim a formação psicopedagógica, mas não tem a componente da própria andragogia. Tem se verificado ultimamente este cenário. É bom envolvimento de professores, mas há falta deste acompanhamento. Também da componente de formadores, dos institutos de formação de professores, há essa fragilidade na componente andragógica. Então, queria também ouvir a experiência angolana sobre esse aspecto. O último aspecto tem a ver com qual é a vossa experiência no tocante aos desafios de introdução das tecnologias de informação e comunicação nos processos de alfabetização e educação de adultos e também uma alfabetização virada para os aspectos inclusivos ou de necessidades educativas especiais, tal como a outrora DVV tenha implementado esse processo. Como é que Angola tem feito isso? E muito obrigado. Ok, muito obrigado, colega Tumbo. Carlos Cambuta, tenha bondade. Muito obrigado. Eu junto-me aos colegas que felicitam esta iniciativa, que de facto deve ser repetida pela sua importância. A minha questão também é de natureza financeira. Gostaria de saber, tanto da parte de Moçambique quanto da parte de Angola, que reflexões têm sobre a situação que estamos a acompanhar da Agenda de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, que certamente tem implicações no desempenho das organizações. Neste momento, o USAID está suspensa e muitos outros países estão a fazer importantes cortes. Faz favor, Carlos. Desculpa por ser um moderador dos poderes para interrompê-lo. Nós estamos a falar a abordagem em relação à educação de adultos e jovens. Entendemos muito bem que a cooperação da USAID no campo da saúde, educação, etc., pode afetar. A questão que coloca é relevante para a nossa discussão, mas se calhar poderia deixar no chat para nós sabiamente reagirmos. Ultrapassa um pouco o âmbito da educação de adultos e jovens. Mas pode colocar lá no chat e nós poderemos analisar e reagir com os apresentadores dos temas de Angola e Moçambique. Obrigado. Com respeito. Obrigado. Doutor Antuia, tenha bondade. Doutor Antuia, tenha bondade. Ok. Diretora Nacional da Alfabetização e Educação de Adultos. Estamos juntos? Se não, podemos passar para o Elino. Colega Elino. Boa tarde mais uma Sim. vez. Bem, eu só queria de fato agradecer por esta oportunidade que temos de partilhar. Sim, podemos ir direto ao assunto, Elino. Estamos sem imenso tempo agora. Sim. Queria de fato ainda
incentivar e encorajar o MEPT na questão da advocacia para o que tem a ver com os subsídios dos alfabetizadores. Porque, de fato, ainda temos o desafio de 26%, não é? Para até 2029. Mas para podermos alcançar esta percentagem, não é? Esta meta, temos que apostar na motivação dos facilitadores ou alfabetizadores. Este é um dos grandes desafios que temos, na verdade. É isso que eu queria, de fato, motivar. Temos que criar várias formas, de fato, para que possamos ter uma advocacia muito forte junto do governo, não é? E talvez existam outras formas de motivarmos alfabetizadores, que talvez seria de nós, das nossas associações. Alô? Ok. Colega Elino, acho que ficou essencial. Ficou essencial sobre os subsídios, a motivação dos facilitadores, de alfabetizadores, etc. Temos uma mão levantada da Diretora Nacional da Alfabetização e Educação de Adultos de Moçambique, que sabiamente vai responder a essa questão. Tenha bondade, diretora. Diretora Antuia, tenha bondade. Ok. Desculpa, estava a ter dificuldade com o micro. Muito boa tarde. Queria também felicitar o evento. Tinha uma questão para o colega de Angola. Um dos grandes desafios que nós temos em relação à implementação de programas de alfabetização tem a ver também com a questão da língua de instrução. Como ver, nós estamos a implementar na língua portuguesa. Então, queria saber da experiência de Angola, se tem feito também alfabetização nas línguas de origem banto. E queria também aproveitar para esclarecer em relação à questão do subsídio dos alfabetizadores. Em relação aos subsídios alfabetizadores, nós saímos do subsídio 650 para 1.500 e clarificar que a partir no ano passado, as províncias que tiveram liquidação em termos de libertação de fundos pagaram na base de 1.500. E que neste momento nós continuamos a trabalhar com o Ministério da Economia e Finanças para ver para se assegurar o pagamento subsídio no valor de 2.500, conforme o que está previsto no Plano de Ação para a Solução da Alfabetização. E esclarecer que, em relação às turmas da alfabetização no curso noturno, elas não funcionam apenas um dia por semana, elas funcionam de acordo com o que está previsto no plano de estudo. Pode ser que na Catembe esteja a acontecer assim, mas ainda nos finais do ano passado tive a oportunidade de assistir a aulas aqui na cidade de Maputo. Eles tinham aulas 4 vezes por semana, por acaso do grupo de ensino primário para jovens e adultos, e para o nível de alfabetização 3 vezes por semana. Estava a dizer que pode ser que haja essas situações, mas também temos essa situação de implementação. E é verdade que os desafios são muitos, e aqui também queremos agradecer essa preocupação e apoio do MEPT para juntos podermos, né, ultrapassar os desafios que estamos a enfrentar. Muito obrigada. Pronto, muito obrigado, diretora. Obrigadíssimo. Penso que com a intervenção da diretora encerramos aqui as questões e vou convidar agora Moçambique e Angola em 5 minutos para reagir às questões que nos foram colocadas. Faz favor. Tenha bondade, Altino, Isabel, Priscila, Stole, para as reações às questões que foram levantadas, no que tange a experiência na formação, as reflexões na cooperação, se os cortes de financiamento dos ajudadores internacionais têm algum reflexo no campo da educação de adultos, as ações de advocacia que temos estado a levar junto do governo e na mobilização das nossas organizações de sociedade civil. Tenha bondade, Altino, Isabel e Priscila. O espaço é vosso em 5 minutos.
Ok. Obrigado mais uma vez, Mkwapa. Primeiro, devo aqui dizer, com alguns ruídos na comunicação, provavelmente algumas questões poderei ter dificuldade de respondê-lo, mas vou fazer o possível que é para responder, dar minha contribuição. Há uma intervenção do primeiro colega, não registrei o nome, parece ter sido de Moçambique, que procurava compreender a questão do incentivo, como é que devemos fazer para que o incentivo ou subsídio chegue aos alfabetizadores. Portanto, dizer que Angola, portanto, hoje a realidade até já não estamos mais no sentido de fazer que os incentivos cheguem sem atraso. Portanto, agora é que os incentivos voltem, porque desde 2020, se mora numa Matrossoa, portanto, o 22, foi o período em que o governo angolano pagou os incentivos em atraso. Portanto, de lá para cá, aqueles espaços de educação de EJA que funcionam sem incentivos. Portanto, a nossa luta, a nossa advocacia tem sido no sentido de chamar ao governo de que, neste momento, é preciso trazemos novamente a questão dos incentivos. Portanto, estamos mais além só na questão do fazer com que eles não atrasem, é regressar e fazer que não atrasem. Também tive a contribuição, registrei a contribuição do colega Florencio, que procurava um pouco tentar compreender como é que está a questão da andragogia em Angola. Portanto, eu penso que também este é um dilema em Angola. O sistema de educação, tanto para adultos, não vai nessa perspectiva da andragogia. Mesmo nos ensinos privados, as instituições públicas, de ensino médio, ensino superior, essa questão da andragogia é um desafio. E, aliás, nós, como Estado Civil, temos estado a debater junto de diversos parceiros, no sentido de se rever essa questão. Portanto, os professores de alfabetização passam por um processo de formação, de treinamento por parte do governo, olhando para as suas metodologias, né, como aquelas que eu apresentei já no quadro, como o PAI, o Sim Eu Posso, e outros parceiros sociais também, como a AAEA, que hoje o reflete e o aplica, que tem um pouco essa tendência de andragogia, aí sim utilizam esses meios. Portanto, como uma área exata da pedagogia para responder à questão de educação de jovens e adultos junto à população em Angola, ainda não é uma realidade. Portanto, penso que os desafios também que levantou sobre a questão das pessoas com necessidades especiais, bom, penso que ouvi com ruído, mas eu devo dizer que, a nível de Angola, os desafios têm muito a ver, estão muito mais ligados às políticas. Portanto, nós temos pressionado muito a Assembleia Nacional, no sentido de que se olhe com mais inclusão essa questão da educação, para dar resposta às questões das necessidades especiais. E hoje sentimos que o governo começa a dar esta atenção. Recentemente, por exemplo, penso que ainda este mês ou mês passado, a Assembleia Nacional aprovou um regulamento que procura fazer, por exemplo, que a Constituição angolana seja escrita já em hebraico, tanto, em braille, não é? Então, são esses desafios que nós pensamos que devemos ter esta luta junto dos detentores de decisões. Há também uma questão feita pelo colega Elínio, Joaquim. Eu acho que foram mais uma contribuição, não é? Depois, a nossa colega, penso que é a responsável da educação, a dona colega Angelina, depois me corrigem se estiver errado, falou sobre a questão das línguas nacionais. Estou a entender que a preocupação era perceber como é que a questão das línguas nacionais são enquadradas no sistema de ensino a nível de Angola. Se a questão for esta, dizer que sim,
a nível do país, existem programas de educação em línguas nacionais, sobretudo dos parceiros sociais do governo, como as igrejas, as associações. Portanto, a nível da legislação está aberto, o governo permite e há esse desafio. Mas, muitas Sim, vezes, sim, o que se sim. chama atenção são O tempo, são a tempo questão de ótimo. pessoas para os quadros qualificados para dar resposta a esta área. Agora, Tempo a questão do esgotado. Carlos Cambuta, penso que o colega fez referência que é uma questão que fica aberto para os diversos parceiros que estão aqui nesta sala. Muito obrigado. Obrigado, Altino. Se deu 1 minuto. Temos ainda uma mão levantada da diretora Antuia. Temos apenas 2 minutos. Não sei se queria reagir mais a algum ponto, diretora. Não, desculpa, acho que foi. Esqueci-me de retirar. Obrigada. Ok. Tá bom, muito obrigado. Isabela, Priscila, querem acrescentar algo sobre Moçambique? Há uma questão que o colega Pedro Gomes levantou, se os facilitadores e alfabetizadores são pagos pelo governo ou são suportados também pelas organizações da sociedade civil. Tínhamos também a questão que o Carlos Cambuta levantava na época, se temos implicações com os cortes financeiros da USAID, por exemplo, se isso afeta a nossa área de educação de adultos e jovens. Podíamos reagir em 2 minutos a estes pontos, Moçambique e Angola, se faz favor. Sim, muito obrigada, diretor Mukwapa. Bem, em relação à questão sobre o pagamento dos facilitadores, ainda bem a diretora Antuia está aqui, caso eu fale coisas que não são, poderá apoiar. A informação que nós, como MEP, Secretariado, temos é que a Unesco é que apoia em relação ao pagamento dos facilitadores neste caso, mas também tem um orçamento que é disponibilizado pelo Geral do Estado, conforme eu disse na apresentação, é 1,5% dos 26 por cento que é alocado para o setor da educação e que é disponibilizado para apoiar o financiamento a este subsetor de ensino. No caso não tenha havido alguma alteração, até ontem, das pesquisas que nós fizemos, o que sabíamos era isso, que é a Unesco, por parte dos parceiros, mas também temos este 1,5% que provém do Orçamento Geral do Estado, que é alocado para o setor da educação. Agora, há uma questão também que foi colocada aqui no PVT e peço só mais 1 minuto que é para podermos esclarecer, que tem a ver com o orçamento que é alocado ao setor da educação. Um dos colegas fazia a menção que não são 26% que aqui apresentamos, mas sim são 23%. Então, queria pedir ao colega Mutondo, que está aqui, que é da área financeira do MEP, que é para poder esclarecer que de fato são esses 26%. Sobre em linhas gerais, penso que em menos de 1 minuto ele poderá apoiar nesse esclarecimento. Mutondo, podes, por favor, esclarecer? Muito obrigado, senhora coordenadora. Obrigado, ilustre Papa. Bom, na verdade, aqui talvez tenha havido alguma confusão. Nós não fizemos menção da alocação orçamental para o período de 2024, mas sim 2023, e olhando para aquilo que era a expectativa do governo face aos compromissos de Dakar, e não necessariamente o orçamento executado pelo setor. E, por conseguinte, também não olhamos para a questão da inclusão dos encargos gerais do Estado ou a sua exclusão. Por essa razão, aqui existe uma parte que é análise, olhando para a questão dos instrumentos de avaliação, que é o balanço do PSOE, mas também existe uma análise que se faz olhando para aquilo que é ou que são os instrumentos de planificação pública, que é o próprio Plano Econômico e Social. Então, nós associamos aqui a questão do PQG, os instrumentos de planificação pública e as expectativas que o próprio setor tinha para a questão de alocação orçamental. Então, nós fez uma análise então, da execução de 2024, mas se olharmos para o período de 2023. Obrigado. Muito obrigada, Mutondo. E só para esclarecer, quer dizer, esclarecer não, em relação a outra questão que foi colocada sobre a saída da USAID, bem, para o caso de Moçambique, eu penso que não afeta muito a esse subsistema de ensino, porque segundo o conhecimento que eu tenho, segundo nossa informação, é que a USAID não estava diretamente a apoiar esse subsistema de ensino de forma particular. Tinha outras áreas, como a questão de ensino bilingue, a questão
basicamente o ensino bilingue e outros programas ao nível do setor da educação, mas de acordo com o conhecimento que eu tenho em relação a esta área específica, não vai afetar muito, porque não era uma das áreas de intervenção da USAID em termos de financiamento alocado, em termos de financiamento ou em termos de apoio programático de desenvolvimento para o caso de Esgotado. Moçambique, ao nível do setor da educação. Muito obrigada. Não sei se a Priscila tem algo a dizer. Muito obrigado. Tempo esgotado. Obrigadíssimo. Temos de facto aqui a aprender uns dos outros e a partilhar. Acredito que todos os participantes queiram dar aqui uma opinião, o seu contributo, é extremamente importante. Nós estamos a advocar também dentro do Monja para que a nossa língua esteja lá patente. Para além de estarmos só ainda aqui a fazer a nossa advocacia, digamos, oral, precisamos também de dar os nossos contributos em artigos. Aqui no chat apareceu uma observação em relação ao vídeo. Precisamos fazer um pequeno texto introdutório para lançarmos na nossa plataforma de educação de adultos e jovens, da aprendizagem, onde os diferentes fazedores de educação de adultos encontram lá artigos, brochuras, e foi importante aqui termos também alguns links de manuais que possamos aprender. Temos experiências da anglofonia e da francofonia, tem excelentes documentos e artigos, manuais lá dentro da plataforma. Sem delongas, vou convidar o David Arrington para brilhantarmos aqui sobre este Monja, que se calhar alguns de nós ainda não estamos a ouvir pela primeira vez, para que partilhe de forma sintética também o que é isto de Monja e como nós podemos entrar lá no Monja, como podemos aceder, como podemos ser subscritores do Monja. Tenha bondade, David. Ok, obrigado, José. Deixe-me um minuto para encontrar o documento aqui. Ok. Uhum. Ajá. Ok. Ok, eu vou muito rapidamente com esta apresentação. Pode ver a apresentação? Espero que sim. Conseguimos ver. Ok. Isso aí, para quem não sabe já, Moja, este é o Moja, desculpa. A Moja é uma plataforma online para profissionais e praticantes de aprendizagem e educação de adultos. Importante saber isso, que é dirigido mais para profissionais e praticantes. Pode ver aqui o homepage do Moja. É a primeira e única plataforma digital na África que permite aos praticantes de educação e aprendizagem de adultos compartilhar conhecimentos, recursos e experiências em matéria de aprendizagem. Tenho que dizer também que tudo é livre ser um membro da Moja, não paga para webinars ou outras atividades, não existe pagamento para nenhuma. É um lugar de criação de vínculos, um lugar de acesso a uma multitude de conteúdos em prol do continente e de sua população. Aqui é a homepage. Isso é importante, pode ver aqui a versão francês, porque o site está em inglês, de momento está em inglês e francês. Esta é a versão francês. Pode ver neste lugar aqui, se registre, isso é para inscrever. E quando inscrevem no website, pode seguir pode só entrar os seus detalhes, nome, etc, e-mail, e onde estão em Moçambique, Angola, Cabo Verde, etc. E assim está membro. Pode ver aqui, em vez de identificar em registro, pode ver o seu nome. Está dentro do site. E quando está dentro do site, como membro, podem aqui temos o Maima, por exemplo, um colega em Tunísia. Pode ouvir muita gente a falar. Ok.
pode carregar artigos e recursos e outras coisas que acha que são interessantes para partilhar com outra gente e pode pôr diretamente essas coisas. Pode ver aqui no lado esquerdo seu perfil e como se diz, eventos, e recursos, artigos, tudo. Aqui outra vez, este é o membro que está por artigo sobre o website. E pode ver aqui que recentemente este artigo aqui que José carregou está em português. E pode ver aqui PT, que é o cor e o PT para português. Aqui temos IN para inglês e outra cor. Então, queremos ver muito mais coisas verdes em português sobre o website e dependemos de vocês. Acesso a informações sobre aprendizagem e educação de adultos na África, incluindo essas coisas, artigos, notícias, links, recursos, etc. Pesquisa, perfis de organizações. Temos uma secção também para... Desculpa, muito barulho aqui. Temos uma seção para organizações, também podem ver o perfil, carregar o perfil da sua organização e pôr aqui sua informação e também o link para seu website, se existe. Uma visão geral dos eventos relacionados a IA em África. Há outras coisas, funcionalidades interativas que permitem e incentivam a discussão e compartilhamento e a colaboração, como estamos a fazer agora em português. Perspectivas, experiências, práticas em todo o continente. Também, finalmente, local onde você pode compartilhar suas próprias experiências e obter informações em retorno para criar uma sinergia entre profissionais. Sinto que às vezes estamos quase em secreto a fazer coisas, mas devemos ter mais visibilidade e partilhar nossas coisas. E toda a gente deve saber que há muitas coisas para alfabetização e educação de adultos na África. Não é necessário ver outro sítio mais longe. Temos que ver muitas coisas que estão a acontecer já e temos que ter mais visibilidade. Ok, comunidade de profissionais falei sobre visibilidade, troca de experiência, como estamos a fazer. E contamos com você. Isto é coisa. Em Moja somos pouca gente, somos poucas pessoas e dependemos de vocês. Se queremos algo em português, por exemplo, alguma coisa em português, queremos ver mais pessoas dos países lusófonos como hoje a integrar-se e envolver-se nas atividades. Ok. Então, temos também visibilidade nas redes sociais, como Facebook, LinkedIn e YouTube também. Ok, José, vou deixar assim. Ok. Muito obrigado, David. Temos muito por falar, muito por partilhar no âmbito do Monja. Monja significa significa união. É uma tradução literária da língua aqui africana, Kiswahili, e também mais lá para o norte. Os colegas Valério e mais outros percebem rapidamente essa expressão Monja. E gostávamos de agradecer a participação de todos, sobretudo a vossa presença. Mesmo aqueles colegas que não tiveram a oportunidade de colocar os seus pontos de vista, estão largamente agradecidos. Vamos ter outros momentos, mais um webinar será anunciado oportunamente, onde teremos que verificar a fotografia de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Já recebemos uma apresentação de Cabo Verde e está nos nossos arquivos. Então, obrigado a todos, votos de bom trabalho e juntos somos mais fortes, nós falantes da língua portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigada e boa moderação, excelente gestão de tempo. Tenho que aprender. Obrigado, Isabel. Obrigado. Ok.